Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos. Olha, vocês gostaram aí das histórias aí grandes, hein? Mandem histórias, gente, então já deixa o joinha aí para mais pessoas conhecerem o canal, né? E mandar histórias grandes aqui, porque eu já vi que vocês adoram uma história grande. E a história de hoje ela é grande também. É uma história longa que dá aí para você ouvir fazendo suas coisinhas. Então, muito obrigada aí pela companhia de todos vocês sempre. Veja se vocês estão inscritos no canal, já deixa um joinha, já deixa um comentário que é muito importante aqui, vocês sabem. E simbora lá para nossa história de hoje. Dani, meu nome é Alice, tem uma semana que eu conheci o canal. Foi por meio de recomendação do YouTube, viu como é bom vocês deixarem o like? O pessoal conhece e vem escrever. Desde então comecei a maratonar os vídeos, já assisti vários e dei like em todos. Muito obrigada, Alice. Fiquei com muita vontade de compartilhar minha história, mas já adianto que ela é grande. Espero que você leia. Minha mãe engravidou de mim quando eu tinha 17 anos e meu pai também tinha 17 anos. Eu nasci alguns dias depois, quando a minha mãe completou 18 anos. A relação da minha mãe com meu pai não deu certo. Até hoje eu não sei exatamente o que aconteceu. Já ouvi dizer que meu pai era usuário de maconha, tinha problemas com álcool e havia sido violento com a minha mãe. Recentemente, minha tia paterna contou que meu avô materno tinha que aceitar eu e minha mãe na casa dele na condição que fôssemos somente nós duas. Meu pai não estava incluído. Então meu pai ficou magoado e assim se afastou. Eu não sei o que aconteceu de verdade, mas nada justifica meu pai ter me abandonado desde que eu nasci. Hoje eu tenho 37 anos e me sinto abalada e com sentimento de abandono. E assim foi. Moramos na casa dos meus avós maternos com mais 9 tias e um tio. A família é muito grande. Inclusive, anos depois, apareceram mais 4 filhas do meu avô com a ex-amante. Minha avó as aceitou em casa. Minha avó tem um coração gigante, uma mulher batalhadora, dona de casa, mãe e avó muito amorosa. Eu tinha 3 anos de idade, minha mãe se relacionou com um vizinho e logo se casou. Meu padrasto me tratava muito bem, mas aí completei 4 anos e minha irmã nasceu. Foi meu presente de Deus. Lembro com clareza a primeira vez que a vi, mas a partir desse momento meu padrasto mudou comigo. Mesmo assim eu o chamava de pai. Eu sinto que na época minha mãe tinha uma atenção especial por mim, talvez para suprir, a falta do pai. Éramos pobres, mas nunca passamos fome. Tínhamos uma vida simples, mas muito, muito feliz. Quando eu completei 8 anos de idade, ganhei um irmão caçula. Mas minha mãe ainda estava grávida, então ela passou por poucas e boas. Meu padrasto teve uma amante no trabalho. Eu lembro de um dia que minha mãe chegou em casa com um barrigão e um olho roxo. Nos abraçamos e choramos. Eu soube depois o que havia acontecido. Ouvi bochichos entre minha mãe e minhas tias. Minha mãe, grávida do meu irmão, foi aos tapas com a amante do meu padrasto. Minha mãe não deixou meu padrasto, continuaram juntos e o ocorrido apagou da minha mente e seguimos a vida. 3 anos depois, minha mãe teve a oportunidade de ir para o Japão. Ela foi trabalhar numa fábrica de pneus. Uma das minhas tias já morava no país e proporcionava aos filhos que estavam no Brasil uma vida muito boa. Então, eu ainda criança vi essa oportunidade como possibilidade de também ter uma vida boa como dos meus primos. O plano era minha mãe ir na frente para o Japão e depois meu padrasto ir e ficariam lá por 3 anos. Juntariam dinheiro e depois voltariam para o Brasil para empreender. Meu padrasto ficou cuidando de nós enquanto tentava documentação para encontrar minha mãe no Japão. Nossa casa era do lado da casa dos meus avós maternos. Tinha apenas um banheiro, cozinha bem pequena e quarto. Nesse quarto tinha uma cama de casal e uma rede. Certa noite, Dani, eu dormi na cama de casal com meu padrasto e com meu irmão. Minha irmã, nessa noite, dormiu na rede. Eu estava dormindo de barriga para cima pela madrugada, quando acordei com meu padrasto com a mão dentro da minha calcinha. Eu fiquei apavorada, mas eu fingi que ainda estava dormindo e virei para o lado.
Assim, a mão dele saiu da minha calcinha e não contei pra ninguém. Mas também nunca mais dormi com ele. Eu dormia sempre na rede. E a vida seguiu e ele nunca mais fez nada comigo. Mas meu padrasto, ele não conseguiu ir pro Japão. Então, um ano depois, a minha mãe voltou para o Brasil por pressão dele. Quero abrir um parênteses para falar do meu pai. Ao longo da minha vida, ele nunca teve responsabilidade financeira, afetiva e nem emocional comigo. Vi meu pai poucas vezes e quando vi, tinha a sensação que ele estava mais interessado na minha mãe do que em mim. Minha mãe nunca falou mal dele para mim durante a minha infância e ela me levava para visitar meus avós paternos. Apesar de não ter laços com meu pai, eu criei laços com meus avós, com meus tios e primos. Eu fico feliz que minha mãe me proporcionou isso. Um fato marcante foi quando minha mãe me deu meu primeiro celular. Numa madrugada, meu pai me ligou bêbado e chorando. Fiquei com ódio, pois ele nunca ligou para me dar feliz aniversário, nem feliz Natal, e do nada ele me liga bêbado. Mas voltando para a história da minha mãe, ela voltou ao Japão. E nesse momento voltou na minha mente o abuso que meu padrasto tinha feito comigo. Contei para minha mãe, mas ela não acreditou. Ela e minhas tias acreditavam que eu tinha inventado aquilo por ciúmes da minha mãe. Bom, a mãe dela volta para o Japão e a mãe e o padrasto, eles continuam um relacionamento à distância. Mas meu padrasto saiu de casa e me separou dos meus irmãos. Foram morar com a madrinha da minha mãe. Eu fiquei em casa com uma das minhas tias. Ela ficou cuidando de mim. Tempo depois, meus irmãos voltaram para casa. A experiência que eles tiveram na casa da madrinha não foi nada boa. Bom, o relacionamento com o meu padrasto, da minha mãe com o meu padrasto, não resistiu à distância e acabou. Confesso que eu tenho poucas lembranças do tempo que minha mãe ficou no Japão. Ela ligava sempre, foram 3 anos. Agora em terapia, revisitei esse período da minha vida. Eu acho que eu apaguei esse tempo da minha memória por ter sentido algum trauma. Sei lá, sabe aquele trauma assim, que eu tinha sido abandonada pelo meu pai, depois a minha mãe também viaja, né? Lógico que foi proporções diferentes, mas eu era muito criança para entender isso. Acho que era algo do meu inconsciente. Nesse período, nossas cuidadoras mudaram. Foram algumas tias diferentes. Amávamos nossas tias. Acho que por isso o período não foi tão traumático por minha mãe estar longe. Minha mãe voltou nos anos 2000. O plano era juntar dinheiro, que deu certo. Minha mãe ampliou a nossa casa e abriu uma loja de cosméticos, mas faliu pouco tempo depois. Mas o que importava é que minha mãe estava aqui novamente. Esqueci de comentar que uma das minhas tias tinha uma casa de praia. Todas as férias nós íamos lá. Íamos meus irmãos, eu, tias, primos. Era muito legal. Eu só tenho memórias boas daquele lugar. Quando eu completei 15 anos, fui morar com uma das minhas tias no sul do Brasil para tentar virar modelo. Eu era alta e magra. Todos me incentivavam a seguir a carreira. Quando cheguei lá, minha tia não investiu tempo para me ajudar, tipo ir nas agências, levar meu book, essas coisas. Eu entendo que ela trabalhava muito, então ela não tinha tempo, nunca parava em casa. Fiquei com a minha tia 6 meses e voltei para o norte do Brasil. Voltei bem no período das férias de julho e fui passar as férias na casa de praia daquela tia que eu falei anteriormente. Minha prima e eu, nós íamos nas festinhas dessa cidade de praia, íamos atrás de trio elétrico, à noite íamos para a praça da cidade. Nessas férias, avistei um garoto que achei lindo, Paulo. Eu o via em todos os lugares e me apaixonei. As férias acabaram e eu pedi para minha mãe me matricular na mesma escola que minha melhor amiga estudava, a Aline. Estudávamos juntas desde a 2ª série do fundamental. E assim minha mãe fez. Chegando na escola, dei de cara com Paulo. Gente, meu coração quase saiu pela boca. A Aline o conhecia e nos apresentou. Minhas amigas eram amigas também dos amigos dele. Então estávamos sempre juntos nos intervalos. Paulo tinha uma banda. Nos convidou para assistir ele tocar e nos apresentou os companheiros da banda. Pedro, vocalista, Diego, guitarrista, José, tecladista e Henrique, baixista. Minha apaixonite por Paulo continuou, mas ele nem me dava bola. Aconteceu só um beijo e nada mais. Nas férias do ano seguinte, minha prima e eu fomos para a praia no período da tarde e lá o baterista da banda de Paulo deu em cima de mim, Henrique.
Ele era alto, negro e muito gente boa. Muito engraçado e acabamos ficando. Não marcamos nada para depois, mas à noite minha prima e eu voltamos à praia. Enquanto eu passeava na areia, avistei Henrique com outra garota. Mas tudo bem, foi só uma ficada, não tinha nada, né? A gente não tinha nenhum compromisso. Mas a partir daí Henrique ficou atrás de mim. Acabaram as férias de julho, ele não desistia. Até que voltamos a falar em setembro e outubro começamos a namorar. Henrique foi meu primeiro namorado. Meses depois perdi a virgindade com ele, eu tinha 16 anos. E com ele eu vivi muitas aventuras. Contei para minha mãe que eu tinha perdido a virgindade e ela me levou no ginecologista para começar a tomar anticoncepcional. Gente, eu tinha pavor de engravidar cedo, assim como foi com a minha mãe. Certíssima você e sua mãe, tá? Parabéns aí as duas. Henrique foi meu primeiro amor. Eu era enlouquecida por ele, ele era 4 anos mais velho que eu. Mas ele começou a me trair, mas sempre pedia perdão. E eu aceitava. Eu tinha na minha cabeça que essas atitudes dele fariam meu amor acabar. Era questão de tempo. Eu tinha certeza que aquele namoro não seria para sempre. Naquela altura ele já estava morando na minha casa, não oficialmente, mas ele não saía de lá. Até que ele chegou no auge da canalice. Ele estava bem diferente comigo. Sabe quando mulher sente, né? Um dia ele foi levar minha mãe na parada de ônibus de bicicleta, era por volta de 1 da tarde. Minha mãe retornou às 18 horas e nada de Henrique ter voltado para casa. Minha irmã me chamou para irmos na locadora alugar uma fita de algum filme. E fomos andando. Eu estava em direção de uma rua, mas minha irmã insistiu para ir por outra. E no final dessa rua morava uma das minhas tias. Quando passamos na casa da minha tia, a bicicleta de Henrique estava lá. Acredito que minha irmã já desconfiava de algo. Então ela sugeriu que entrássemos de mansinho, pois o portão estava aberto. Gente, Henrique estava aos beijos com a minha prima, que era 8 anos mais nova que ele, e foi um choque. Voltei para casa correndo e me tranquei no banheiro. Até hoje eu acho que foi uma das maiores dores que eu senti na minha vida. Eu perdi o ar e eu não conseguia parar de chorar. Minha mãe ficou desesperada batendo na porta, pois sabia que tinha acontecido alguma coisa. Ela tinha medo de eu fizesse alguma coisa, sabe? Gente, aquele dia foi surreal. Ele ficou dias atrás de mim. Todo dia ele deixava uma cartinha na caixa dos correios da minha casa. Eram declarações de amor. Parei de falar com a minha prima e voltei para Henrique. Mas esse tempo que ficamos separados, eu fiquei com um amigo dele, integrante da banda. Então me senti vingada. Henrique então voltou a me trair. Terminei com ele definitivo. No total namoramos 4 anos. Ali voltei a falar com a minha prima, tenho como uma irmã. Entendi que ele que foi o canalha da história. Ela era 8 anos mais nova que ele, ela tinha 13 para 14 anos na época. Enfim, passei por cima de tudo, afinal namoros acabam, né? Mas família é para sempre. No carnaval fui passar no interior do estado junto com uma amiga. E um dos amigos era Alan. Alan era muito gente boa, acho que ele era meio caidinho por mim. Mas eu não era afim dele. Quando voltamos do carnaval, a empresa de Alan ia participar de uma feira de eventos e ele me chamou para ser recepcionista do stand e eu fui. Nessa feira, então, conheci Augusto, 25 anos mais velho que eu. Um cara muito animado, falante, envolvente, cavalheiro. Todo dia ia no meu stand marcar presença. Até que me chamou para sair. E eu fiquei interessada nele, então aceitei. Esse homem fazia de tudo para mim. Me conquistou, cuidava de mim e acabamos ficando. Logo me pediu em namoro e conheceu minha mãe. Pensando hoje em terapia, acredito que eu fiquei com ele para suprir o cuidado de um homem mais velho, talvez pela falta do meu pai. Ninguém da minha família falou nada sobre nossa diferença de idade, mas eu percebia os olhares preconceituosos. A grande maioria das pessoas pensa que as novinhas só querem ficar com homens mais velhos por interesse. Não era o meu caso. Augusto tinha um Celtinha 2 portas, morava com a mãe e tinha 4 filhos, sendo uma da minha idade. Logo fomos morar juntos. Meses depois, Augusto teve uma proposta para cuidar de uma empresa no Tocantins. Então decidimos ir. Ele como diretor, eu como gerente da área de eventos da empresa. Minha mãe sempre me deu uma segurança e dizia, se não der certo, volta para casa. Você sempre vai ter para onde voltar.
E isso, gente, eu vou comentando porque a história é grande. Eu acho muito importante. Porque quantas meninas aqui no canal eu já vi sofrendo com medo de voltar para casa. Ou os pais falarem, ah não, casamento é para sempre, aqui você não volta mais. Se terminar com ele vai ter que se virar. Então quantas meninas aqui do canal já não aguentaram um relacionamento desse, de merda, porque achavam que os pais não fossem aceitar elas, né? Dani, eu falava com a minha mãe todos os dias, o que incomodava bastante Augusto. Então comecei a me afastar dos meus familiares e amigos e nem percebia nada. Nessa cidade íamos numa igreja e lá fizemos amigos, todos casais mais velhos, e por mim tudo bem. Esqueci de mencionar que Augusto estava em processo de divórcio litigioso e por esse motivo a gente não podia casar. Segundo a igreja, estávamos em pecado. Eu não podia me batizar e nem participar de momentos da ceia na igreja. Eu sofria com isso. Mais pra frente eu entendi que foi um livramento não ter me casado com ele. A empresa que trabalhávamos nos convidou para cuidar de uma outra filial, em Anápolis, no Goiás. Então aceitamos e nos mudamos. Quer dizer, eu me mudei. Augusto ficava indo e vindo para Anápolis. Eu até cheguei a desconfiar que ele estava me traindo, mas nada foi confirmado. Um certo dia, quando Augusto chegou em casa, tivemos uma briga. Nem lembro o motivo, mas nesse dia Augusto me agrediu fisicamente pela primeira vez. Ele me deitou nas pernas dele e me deu um monte de chinelada na bunda. Foram gritos e gritos, até que a vizinha interfonou lá para casa para perguntar se estava tudo bem e eu disse que sim. Augusto começou a fazer as malas, dizendo que ia para Brasília. Eu fiquei em pânico, pois ele estava transtornado e a estrada de Anápolis para Brasília era perigosa. Ele começou a colocar as malas no carro e acabou escorregando, ficou com dores na lombar. Fui socorrê-lo e levei-o na emergência. No final voltamos para casa, ele deitou na cama e dormiu. Nunca me pediu desculpas e muito menos obrigado por eu ter socorrido ele. Continuamos juntos, voltamos para Palmas como se nada tivesse acontecido. Ele, que já era ciumento, ficou ainda mais. Eu não podia ter redes sociais, eu não podia ter amigos, eu não podia falar com a minha mãe, eu não podia ir para a faculdade sozinha. Todos os dias ele me levava e buscava da faculdade. Gente, eu estava tão cega que eu achava que aquilo fosse amor, que aquilo fosse cuidado. Eu mal sabia que era posse. E ali eu estava dentro de um relacionamento abusivo sem eu saber. O relacionamento foi ficando cada vez pior, mas eu tinha muito medo de deixá-lo. Eu pensava que ele poderia surtar ou tirar a própria vida. Até que ele passou uma semana transtornado, pois eu tive coragem e criei um Facebook. Gente, ela teve que ter coragem para criar um Facebook. Certo dia explodiu e me acusou de estar traindo ele. Gente, era tudo loucura da cabeça dele, o que foi ridículo. Nunca traí esse homem, mas ele estava louco. Até que um dia eu disse, acabou. Eu não quero mais nada com você. Está tudo acabado entre nós. Apaguei todas as fotos que tínhamos no Facebook e atualizei meu status para solteira. Subi para o quarto e liguei para minha mãe para contar que eu ia voltar para casa. Ele apareceu na porta do quarto e disse que eu tinha 5 minutos para descer para o escritório e atualizar meu status para casado. Ele desceu e eu tranquei a porta do quarto, mas ele voltou e arrombou a porta, que era de ferro. E aí veio a segunda agressão. Ele pegou meu celular e jogou pela janela. Ele gritava, segurando meus ombros assim, duvida que eu acabe com você? E eu fiquei quieta, pois eu sabia que ele era capaz sim de acabar comigo. Ele desceu novamente, então peguei um tablet que eu havia escondido dele. Peguei também minha cachorrinha, pois até ameaçar machucar a bichinha ele ameaçou. Entrei no banheiro e me tranquei, a porta era de madeira. Já que eu estava sem celular, entrei no Facebook pelo tablet, falei com a minha irmã e com meu cunhado em outro estado. E eles conseguiram chamar a polícia para me salvar. Quando a polícia chegou, ele disse que me pegou na cama com outro para justificar a agressão. Fui socorrida com a minha cachorra e fui para casa de uma amiga de trabalho. Nessa noite, ele postou coisas horríveis sobre mim. Disse que eu tinha traído ele, que ele me pegou na cama com outro, que eu participava de grupos de swing. Mandou e-mail para clientes dizendo que eu os roubava. Enfim, fez o caos. Daí, um mês antes desse ocorrido, começamos a tentar engravidar. Olha que livramento, hein? Não engravidei. Gente, sério. Que cara... Que cara nojento, né? Tá com a mulher
Aí bate na mulher, aí a mulher decide separar e ele quer fazer o que ainda? Acabar com a imagem dessa mulher, né? Assim, nojento. Eu espero que você não tenha voltado pra esse cara, porque assim, me deu nojo dele. Bom, na manhã seguinte foi na delegacia da mulher e também falei com o dono da empresa, contei o ocorrido, disse que eu precisava ir para casa da minha mãe e ficava em outro estado. Ele me acalmou e disse que tudo bem, que eles preferiam ficar comigo do que com ele no trabalho. Eu fui de ônibus para minha cidade, levei minha cachorrinha, e o sentimento que eu tive era que eu estava deixando um filho. Acho que só não deixei ele antes porque eu achava que ele ia fazer algo de ruim com ele. E é nada se matar, mulher. Um dos fornecedores da empresa viu as postagens de Augusto no Facebook e me mandou uma mensagem para me confortar, dizendo que Augusto era louco e se colocou à disposição. O nome dele era João. Um mês depois voltei para Palmas para assumir a empresa e Augusto não estava mais na cidade. Eu tive uma medida protetiva e mesmo assim ele não deu paz. Mas pelo menos ele não estava mais na mesma cidade que eu. Ele voltou para a casa da mãe no norte do país. Durante toda essa loucura, João sempre me mandando mensagem. Então começamos a conversar com frequência. Até que nos encontramos, acabamos ficando e iniciamos um namoro escondido para ninguém pensar que eu tinha traído Augusto com João. Augusto postou no Facebook a foto da sacada do meu quarto e escreveu: alvo. Postou foto na estrada dizendo: estou indo para minha última caçada. E ele começou a postar coisas, sabe, fazendo curso de tiro, tipo terror psicológico mesmo com ela, né? Imagina, né, o cara começar a fazer tudo isso, sabe? Bom, certo dia mandou para minha amiga uma foto dele com uma arma na mão, segurando o alvo, que era uma foto minha. Também teve um dia que ele viu minha mãe entrando no ônibus e disse: sabia que nesse bairro os assaltantes matam? Minha mãe me ligou para contar. O motorista do ônibus ouviu uma conversa e perguntou se o cara estava no carro prata, pois tinha um carro seguindo o ônibus. Augusto ficou com o carro ao lado do ônibus, estava enlouquecido olhando para dentro do ônibus. Tudo que ele fazia eu levava para a delegacia da mulher. Mesmo com a medida protetiva, ele continuava mandando e-mail, me ameaçava. Por que esse cara... Cara, é isso que eu não entendo nessas leis para mulher. Por que um cara desse já não tá preso? Depois de fazer esse monte... Eles esperam o quê? Fazer para depois prender, né? Bom... No e-mail ele dizia: você vai morrer primeiro e eu logo depois. Como se ele fosse me matar, né? E tirar a própria... Ele fazia isso porque ele estava em outro estado e isso dificultava a prisão dele. Ele debochava, dizia que eu não adiantava nada eu ir na delegacia e o denunciar. Até que saí da empresa de Palmas e fui passar alguns meses na casa da minha mãe. Era o período de formatura da minha irmã. Então, nessa época, eu estava no mesmo estado que Augusto. Fui na delegacia da mulher, apresentei todas as ameaças e consegui uma nova medida contra ele. Foi aí que ele me deixou em paz. Estando no mesmo estado, com certeza ele ia ser preso. Ele me difamou na cidade inteira, mas parou de me ameaçar. João e eu ainda estávamos juntos, combinamos de morar em Curitiba. Eu iria na frente e depois ele iria. E assim fizemos. Fui para Curitiba, fiquei hospedada num anexo na casa da minha tia e logo comecei a trabalhar. Meses depois, João foi. Só que aí, gente, quando João foi e eles alugaram um lugar para ficar, né, nesse anexo da casa da tia, ela foi demitida. Daí em diante, só ladeira abaixo. João tinha expectativa de trabalhar com um amigo, não deu certo. Eu não conseguia mais nenhum emprego, então começamos a fazer marmitas para vender. Nossa situação estava um fracasso. Como forma de agradecimento por minha tia ter nos acolhido e por ela não nos cobrar nem água nem luz, eu sempre fazia o que ela me pedia, pequenas coisas, tipo buscar meu primo na escola, dar carona para ela pro trabalho. Mas João não entendia, ele ficava bravo. Teve um final de semana que a minha irmã foi me visitar e João morreu de ciúmes. Ixi, outro, né? Ele dizia que eu não priorizava a relação, que eu priorizava outras pessoas.
Só, gente, que as outras pessoas eram minha família e eu só estava retribuindo a ajuda que elas me faziam. Por fim, João decidiu que ele iria morar no Ceará, mas nem me convidou. Os planos eram dele, então comecei a pensar para onde eu iria. Eu estava decidida que Curitiba não era meu lugar. Acionei alguns contatos de Anápolis e surgiu uma oportunidade para eu cuidar de uma empresa que iria abrir lá. Inicialmente, a empresa era em Brasília, e assim foi feito. João foi para Fortaleza, eu coloquei tudo que tinha no meu Ford Ka 2 portas e vim para Brasília dirigindo sozinha 1.400 quilômetros. Fiquei hospedada na casa de um casal de amigos que sou muito grata, mas meus planos profissionais deram errado. A empresa de Anápolis não ia mais acontecer. Nossa, eu ia falar isso. Você foi com muita... acreditando muito que uma empresa que ia abrir, né? Tipo... era acreditar demais, né? Era final de 2015. Acionei meus contatos em Brasília e cheguei então ao meu antigo chefe. Ele me recomendou para trabalhar numa empresa de eventos em Brasília. Mas eu começaria somente em janeiro de 2016. Em janeiro comecei o trabalho. Fui morar num pensionato de mulheres. Eu dividi o quarto com Fernanda, uma menina muito gente boa. Dividíamos uma beliche. Eu ficava embaixo, ela em cima. Eram muitas meninas que moravam lá e usávamos o mesmo banheiro. Certo dia fui usá-lo e estava todo sujo de menstruação. Ai, gente, aquilo foi o fim pra mim. Falei com Renata, que foi uma vizinha minha de Palmas, e pedi para ela me hospedar por um mês que eu pagaria para ela até eu achar um lugar para ficar. Eu dormia num colchonete fininho na sala e Renata virou minha grande amiga. Ela foi um anjo no meu caminho. Vim para Brasília ainda namorando o João, mas ele acabou terminando comigo e me disse coisas horríveis, que eu só levei azar para a vida dele, que eu fui um câncer na vida dele. Até hoje eu penso, meu Deus, será que eu fiz isso para esse homem? Finalmente eu consegui um lugar para morar, um apartamento que eu dividia com 2 meninas. Era grande, tinha 3 quartos, um para cada. O apartamento estava sempre limpo, dividíamos as tarefas. Na época eu trabalhava muito, então eu só ia para casa dormir. Nessa época também conheci Neto. Ele era da mesma empresa e simplesmente me apaixonei. Mas pense num homem safado. Vou resumir minha história com ele. Ficamos juntos quase 1 ano, mas sem assumir. Ele dizia que não queria compromisso. Por fim, descobri que ele também estava ficando com uma outra menina do trabalho. Descobri bem na confraternização do final do ano da empresa. Ai, gente, sofri muito, sabe? Mas decidi que seria só aquele dia e nunca mais. Fui passar as festas de final de ano com a minha irmã em Porto Alegre. Cheguei lá, baixei o Tinder e marquei 2 encontros com 2 homens diferentes. No primeiro, levei minha irmã e o garoto levou um amigo. Demos uns beijinhos, depois fugi dele. Nunca mais o vi. Já o encontro com Atos, eu fui sozinha. Era um homem lindo, cabelos castanhos cacheados, olhos azuis. Passamos pelo menos 2 noites juntos e foi ótimo. Voltei para Brasília e Neto tentou algo comigo, mas eu não queria mais nada com ele. Nunca mais queria aquele homem. Deus me free. Na empresa também conheci Letícia, ficamos muito amigas, estávamos juntas em todas as baladas. E ficamos com todos os homens mais gatos de Brasília. Tive vários contatinhos, só playboy que não queria nada com nada. Foi aí que eu pensei, ai, não vou ter mais relacionamento sério com ninguém. Meu objetivo agora era sexo. Até que no carnaval de 2018 avistei um homem lindo, branco, alto, com uma barba, Romeu. 4 anos mais novo que eu. Ele era amigo de umas amigas minhas. Falei para elas que eu estava afim dele, mas elas falaram que ele estava ficando com uma menina e que estava passando um carnaval em Brasília, mas ela iria embora para o Mato Grosso, onde ela morava. Então eu falei que eu não tinha pressa. Ah, a menina estava lá com ele, mas ela falou que não tinha pressa, então. Nesse mesmo período, mudei sozinha para um outro apartamento e minha irmã veio para Brasília morar comigo. Fiquei muito feliz, pois a partir daí eu não ficaria mais sozinha. Acabou o carnaval e eu comecei a seguir Romeu no Instagram. Comecei a interagir com ele, tudo eu reagia. Então eu dei moral mesmo, sabe? Nossas amigas em comum já haviam contado para ele que eu estava na dele. Mas ele era do tipo tímido, então ao assumir a missão, eu era uma mulher muito decidida.
Até que fui para uma festa black. Uma daquelas amigas já me avisou que Romeu estaria lá. Mandei um direct para ele perguntando se ele estaria. Vi ele dançando numa roda, filmei, marquei nos stories e fui embora. E pensei, se ele tiver afim, ele vem atrás de mim. Fiz minha parte. E deu certo. Ele respondeu o meu direct, perguntou onde eu estava e fui ao encontro dele. Dançamos e demos um beijo. Ficamos um tempo ali e logo quis me livrar dele para os outros contatinhos não me verem com ele. Na minha cabeça, Romeu era só mais um. Começamos a conversar no direct. Começamos a aprofundar nossa conversa. Vi que tinha algo diferente nele. Marcamos de encontrar na casa dele para tomar um vinho. Mas um dia me enrolei no trabalho. Dei o bolo no horário e avisei que não ia rolar. Mas mesmo saindo tarde do trabalho, depois falei que eu queria vê-lo e eu fui ao encontro dele. Chegando lá, parti para cima. Mas não fiquei para dormir. Transamos e foi ótimo. Realmente eu achava que ele só seria mais um. Mas os dias passaram, começamos a conversar, a gente se encontrava com frequência. Era tipo já um namorico, sabe? Mas ele não tinha feito o pedido, né? Até que chegou o dia dos namorados, ele passou o dia bem frio, dizendo que queria conversar comigo. E dava a entender que queria terminar o nosso esqueminha. Nos encontramos à noite, ele estava com a cara fechada, até que ele pegou uma caixa de presente e me pediu em namoro. Xinguei tanto esse homem, pois ele me deu um gelo durante o dia todo e no final aceitei o pedido. Esqueci de falar que Romeu já havia sido casado. Quando a ex descobriu que estava namorando a mulher, enlouqueceu. Ela começou a ir atrás dele, chegou a falar chorando, você vai casar com essa mulher? Eu, quando soube disso... Enfim, essa mulher que havia o deixado, tempos depois, foi descoberto que ela trocou Romeu por um cara do trabalho. Gente, pensa num homem feio. Em resumo, Romeu sofreu muito. Ele havia ficado com essa mulher por 10 anos, casou virgem, novinho, com 23 anos. Romeu já havia conhecido minha irmã, então só faltava conhecer os familiares dele. O pai Francisco, a mãe Juliana, a irmã Luísa, o irmão Natan e a esposa de Natan, Diana. Dani, minha amiga, como na vida nada é perfeito, meu sogro tem problemas com álcool e drogas. Ele usa cocaína e eu não fazia ideia dos desafios que iam vir pela frente. Quando eu conheci meu sogro, ele estava bem numa recaída. Certa noite eu tinha um encontro marcado com Romeu, mas ele desmarcou pois teve que receber minha sogra e minha cunhada em casa, pois o pai estava em abstinência. Então, minha sogra e minha cunhada fugiram para casa de Romeu. O pai estava enlouquecido. Até que conseguiram internar Francisco pela 1000ª vez numa clínica de recuperação. Só sei que ele internava por 3 meses e voltava. Ficava limpo alguns meses e recaía. Até que eu perdi as contas, quantas vezes foram isso. Em meados de maio de 2019, Romeu me levou para passar um final de semana numa pequena cidade perto de Brasília. Era um lugar lindinho. Saímos à noite para comer uma pizza e depois do restaurante, passeamos pela cidadezinha até chegar em frente a uma igreja. Ali, ele me pediu em casamento. Socorro! Fiquei muito feliz. Depois disso, realizei meu sonho. Me batizei na igreja finalmente. A ex de Romeu descobriu que ficamos noivos, então ela chamou minha sogra para tomar um café na casa dela. Minha sogra foi. Chegando lá, tinha um banquete. Deu presentes, lavou os pés da minha sogra, pediu perdão. Dias depois, a mãe da ex ligou para Romeu, convidando ele para almoçar, pois ela queria orar por Romeu, mas Romeu negou. Certo dia eu estava na casa de uma amiga e lá tinha uma profetisa. Olhou para mim e disse: uma mulher, citou as características da ex, está amaldiçoando a sua vida. Eu não aguentei, liguei para a ex de Romeu e marquei um encontro num shopping. Falei que não havia sentido ela e a família dela irem atrás de Romeu e da minha família, pois a relação dela com Romeu já tinha acabado, inclusive por decisão dela. Ela disse que não se distanciaria dos meus sogros, pois ela chegou mais cedo na relação com eles. Não houve baixaria, mas ela parou de ir atrás de todo mundo. Marcamos a data do casamento, início de 2020. Mandamos convites para os nossos poucos convidados e preparamos tudo. Ia ser bem intimista.
Dias antes do casamento, a ex de Romeu apareceu novamente. Foi no trabalho do Romeu e disse que o amava, que queria voltar para ele, que não era para ele se casar comigo. Ele disse que estava muito feliz, que encontrou o verdadeiro amor e que era para ela o deixar em paz. Gente, que ódio dessa mulher. A bicha estava casada com um cara que ela tinha trocado o Romeu por ele e mesmo assim ia atrás de Romeu. Ela é doida demais. Na véspera do casamento, meus familiares vieram para Brasília. Eu estava tão feliz. E assim que eles chegaram, fizemos um churrasco para recebê-los. Estavam todos nossos familiares e foi uma noite muito feliz. Um dia antes do casamento, fizemos um ensaio da cerimônia e aproveitei para entregar as fotos da ex de Romeu e da mãe dela para o cerimonial. Assim, falei para os seguranças impedirem delas entrarem. Sei lá, né, gente? Elas eram doidas. Chegou a data do casamento, meu irmão entrou comigo, foi emocionante. Romeu se derreteu de chorar. Foi o dia mais feliz da minha vida. Foi tudo tão perfeito. Meu vestido era lindo, o lugar lindo, a decoração, o bolo, tudo perfeito. No mesmo dia fomos em lua de mel. Na volta para casa, observamos que as pessoas no aeroporto já usavam máscaras e pensei, meu Deus, que exagero. E eu vou te falar uma coisa, amiga. Eu fui pro Brasil bem nessa época aí também. E eu tava com meus filhos aqui e a gente voltou pro Brasil. E a gente no aeroporto em Nova York também já viu algumas pessoas usando máscara e pensei a mesma coisa. Falei, meu Deus, que exagero. Esse povo usando máscara, né? Mal sabíamos o que nos esperava, né? Dani do céu, dias depois entramos em quarentena e chegou a pandemia. Mal eu sabia que eu entraria na melhor e pior momento da minha vida. Com o mês de pandemia, a empresa que eu trabalhava demitiu quase todo mundo. Ficaram somente os sócios e poucas pessoas trabalhando. Na mesma semana, um dos meus amigos do trabalho me convidou para abrir uma agência de marketing, branding e cenografia de eventos. Era eu e mais 5 pessoas, cada um com o seu expertise. A minha área era comercial e aceitei. Abrimos a empresa e eu estava com tanta expectativa. Rapidamente conseguimos alguns clientes, foi fácil, o mercado já conhecia a gente. A empresa que trabalhávamos era uma empresa bem conceituada. Em paralelo a isso, minha vida abalada. Meu sogro recaiu muito. Foi nessa época que soube que ele estava drogado no dia do meu casamento. Meu sogro começou a ficar agressivo com a minha sogra e com a cunhada e elas não aguentaram mais. Foi aí que eu convidei elas para ficarem na minha casa. Gente, eu tinha acabado de casar. Mas elas eram mãe e irmã de Romeu. O que eu ia fazer? Eu vi isso como uma questão de sororidade, acolhê-las. Levei minha sogra na delegacia da mulher para ela pedir uma protetiva. E também procurei uma advogada para cuidar do divórcio. Dani, minha sogra, me contou horrores que meu sogro fazia. E foi tão forte que eu acho que eu nunca vou esquecer. Ela disse que sabia o cheiro da cocaína pelo suor do corpo dele em cima dela, quando ele a chantageava a transar com ela. Ela disse que transava com ele para ele parar de encher o saco. E foi a pior coisa que eu ouvi na minha vida, pois aquilo para mim é isso, né? Contei para Romeu e ele contou para o irmão mais velho. Meu cunhado disse que não acreditava, que a mãe era uma mentirosa, que não era pra gente se preocupar com isso. Eu fiquei revoltada porque na minha cabeça os filhos e a própria sogra passavam um pano pro meu sogro, pois ele era muito manipulador. Foi aí que meu inferno começou. Todos os meus traumas voltaram na minha cabeça. Todo o sofrimento que eu passei ao longo da minha vida aflorou. A questão do vício do meu pai com a bebida, minha relação com Augusto. Meu sogro era a personificação dos meus traumas. E ali, na minha frente. Esse homem aprontou todas que vocês podem imaginar. Ele bateu na minha porta, gritando, pedindo dinheiro para minha sogra que estava lá em casa. Minha sogra e minha cunhada começaram a chorar de medo. O Romeu já teve que buscá-la no posto médico que os bombeiros levaram. Ele postou uma foto. Nossa Senhora. Ele postou uma foto com uma faca no status do WhatsApp. Igual o doido dela lá, né? Ele foi na UTI. Ele foi parar na UTI de um hospital particular e a conta deu mais de 20 mil reais. E agora vem o auge. Meu sogro ligou pra ex do Romeu, a menina lá, para pedir dinheiro.
As mensagens que ele trocou com a ex de Romeu, ele encaminhou para Romeu e disse: "Isso que é família de verdade." Romeu estava no telefone ouvindo um áudio que o pai dele mandou e eu ouvi a voz da mulher falando chuchu. E eu pensei: oi? Ela tá te chamando de chuchu? Daí Romeu me contou e mostrou as mensagens. Chuchu era como a ex de Romeu chamava meu sogro. Gente, aquilo me subiu um ódio tão grande. Bom, eu tive o primeiro episódio de crise de ansiedade. Eu estava sozinha em casa e imaginava meu sogro entrando na minha casa para me fazer mal. Nessa primeira vez eu não contei para ninguém, mas veio a segunda crise, igualzinha à primeira. E foi aí que eu contei para Romeu e disse que eu precisava ir no psiquiatra. Fui no psiquiatra, fui diagnosticada com bipolaridade tipo 2. É um tipo mais branda e também diagnosticada com depressão. Entrei em pânico, pois eu era muito ignorante com essas questões de doenças mentais. Eu não sabia de nada, foi aí que assustei. Mas comecei o tratamento, medicações, terapia. Estudei um pouco mais sobre bipolaridade e entendi que não se tratava de personalidade, sim de ciclos de hipomania e depressão. O tratamento é para a vida toda, mas posso ter momentos estáveis. Minha produção profissional começou a cair. Toda aquela criatividade que eu tinha simplesmente sumiu. Eu fiquei apática, calada, depressiva. Então eu resolvi contar para os meus sócios o que eu estava acontecendo. Que eu estava com problemas pessoais e com depressão. Na minha cabeça eles entenderiam minha má fase. Meu sogro foi internado. Depois de alguns meses voltou para casa, parecia um anjo. E minha sogra aceitou ele novamente. Eu fiquei com cara de otária, né, por ter levado na delegacia. E, por fim, cortei relação com os dois. Quando eu me casei, comecei um tratamento para engravidar, tendo em vista que eu tenho ovários policísticos. Comecei a tentar engravidar e passaram uns meses e nada. Mas a pior parte, eu ouvi as cobranças das pessoas perguntando: e aí, quando vem um bebê? Quero um sobrinho, quero um neto. Minha cabeça fervendo, gente. Fiz indução de ovulação, coito programado, estava tentando engravidar e nada. Milhões de testes de ovulação e, para piorar, as pessoas me cobrando. A filha do meu cunhado nasceu no mesmo ano do meu casamento. Ele e a esposa nos convidaram para ser padrinhos. Então estávamos sempre presentes na casa deles. Foi aí que a esposa do meu cunhado, Diana, acho que me escolheu para desabafar de tudo que os familiares desabafar de tudo ruim que tem a maternidade. Ela falava: ser mãe, né, é uma dádiva, mas bebê é um custo grande. Não dorme. Meu bico do peito ficou super machucado. Não pode chupeta nem mamadeira. 1 milhão de coisas. Ela sabia que eu estava tentando engravidar. Acho que a intenção dela foi me alertar para as dificuldades, para eu não ficar chateada de não estar grávida, sabe? Mas ela me traumatizou. Juntou isso e minha depressão até que eu decidi que eu não queria mais engravidar. Gritei aos 4 ventos que eu não queria mais e que era para todo mundo parar de me pedir neto, sobrinho. E ali parece que eu tirei um peso da minha cabeça. Bom, Romeu, sempre muito parceiro e compreensivo, deixou essa decisão nas minhas mãos. Disse que seríamos felizes com filhos ou sem filhos. Alguns meses passaram, então voltei a falar com Romeu sobre o assunto. Disse que eu queria continuar tentando, mas dessa vez em segredo, relaxados. Seguimos a vida. Com muita insistência minha, adotamos uma cachorrinha, Luna Mel. Gente, eu li Luísa Mel. Ela tinha 4 anos e já tínhamos uma gatinha, Tuti Mel. Amores da minha vida. Na época morávamos numa casa bem espaçosa, tinha churrasqueira, sauna, piscina. Eu amava pegar sol todos os dias com a Luna Mel na beira da piscina. E ter elas ali como comigo, né? Então elas estavam na pandemia, não se esqueçam, né? Então foi a melhor companhia que eu poderia ter com aquele turbilhão de coisas acontecendo no mundo. Voltei a ter relação com meus sogros, eles estavam bem. Íamos almoçar na casa deles, tudo em paz. Mas como a alegria de pobre dura pouco, certo dia fomos lá, de surpresa. Chegando lá, minha sogra estava estranha no sofá da sala. Parecia que ela estava escondendo algo. Meu sogro dormindo.
pois ele tinha tomado uma medicação. Ficamos ali conversando, aí meu sogro aparece grog. Achamos que era da medicação. Estávamos falando sobre artes marciais e meu sogro chegou perto de mim para mostrar que faz um mata-leão. Falei para ele que não queria e ele saiu de perto. Logo fomos embora. Quando eu e Romeu entramos no carro, eu disse que eu havia sentido o cheiro de álcool no pai dele. Lembrando, gente, que o álcool é o primeiro passo sempre para ele chegar até a branquinha. Romeu disse que também sentiu e voltamos para casa. No caminho, mandei mensagem para ele dizendo que era para ele cuidar imediatamente, que seria uma boa ele voltar para a clínica, e ele disse: está tudo bem, fica tranquila. Bom, meu sogro mandou mensagem para Romeu pedindo para conversar. Romeu voltou sozinho na casa dos pais e lá eles contaram que estavam tomando uma cervejinha, vez por outra, no barzinho do bairro, que eles estavam bem e que era para Romeu cuidar da vida dele, pois eles estavam felizes. Bom, aí pensamos, questão de tempo para ele recair, mas ficamos longe da vida deles por enquanto. Vamos cuidar da nossa. Minha situação no trabalho estava ruim, eu me sentia perdida, incapaz, burra. Parte das minhas atividades na empresa, meus sócios cortaram, uma vez que eu era para fazer o comercial. Então eu passei a fazer só atendimento. No início da empresa, a decisão era dividir a receita, em 6 partes iguais. Mas no segundo semestre, meus sócios decidiram que seria diferente. A divisão seria por produtividade. E foi muito ruim para mim, pois eu não produzia nada, tendo em vista que o outro sócio começou a dividir o atendimento comigo. No ano de 2022, ficou combinado que depois das férias faríamos uma reunião para avaliar como foi o ano. Então ficou marcado de 4 de janeiro de 2023. Romeu e eu viajamos e passamos as férias no Nordeste, voltamos para casa felizes. Gastamos dinheiro, mas valeu a pena. Dia 4 de janeiro fui no escritório, chegando lá estavam todos os sócios, senti um climão. Daí então, aquele sócio que me convidou para abrir a empresa começou a falar que aquele dia era muito difícil, pois eles estavam me comunicando a minha saída da empresa. Ixi. Não vou falar muito sobre isso, pois tem até gatilhos, Dani, mas em resumo, fiquei mal. Eles foram tirando minhas funções e aos poucos me colocaram para fora. Achei covardia eles se livrarem de mim no meio de uma depressão. Fiquei muito decepcionada com uma pessoa especial, Luana. Ela era mais que sócia, considerava ela minha amiga. Eu tinha ela como confidente, contava tudo para ela do que se passava comigo. Esperava que ela tivesse pelo menos me alertado que eles estavam pensando fazer isso. Já iniciei o ano com essa bomba no meu colo. Eles não compraram minha parte da empresa, pegaram o que quiseram, pagaram o que quiseram pagar e fim. Eu também não estava nem com cabeça para brigar por qualquer coisa. Cheguei até a pensar em acabar com ela, Romeu ficou indignado, queria que eu brigasse, envolvesse advogados, mas eu só queria paz. Com o dinheiro que eu recebi, daria para ficar alguns meses para descansar a cabeça e pensar no que fazer. Mas a vida me deu um desafio. Romeu e eu notamos que nossa cachorrinha estava com dificuldades para defecar. Observamos no sábado e no domingo decidimos levá-la no médico. No veterinário, Na segunda-feira, Romeu ia viajar. Na segunda-feira, levei Luna Mel na veterinária. Chegando lá, contei para a médica. Fizeram um ultrassom e observaram que o útero dela era muito grande. Então a médica deduziu que o útero estava pressionando reto e por isso ela não conseguia defecar. Na mesma hora, teve que operar. Combinamos de levá-la às 14 horas na clínica. A cirurgia seria de 40 minutos. Fui para casa e às 17 horas... então ela foi para casa, levou a cachorrinha na clínica, foi para casa e quando voltou para a clínica às 17 horas, perguntou sobre Luna Mel e a recepcionista fez uma cara de morte. Disse que a Luna ainda estava em cirurgia. Desabei, comecei a tremer, a chorar, liguei para o Romeu desesperada. Ele falou para eu ficar calma, a recepcionista me trouxe água, disse que a cirurgia estava quase acabando. 1 hora depois, a cirurgia acabou e a médica me levou no consultório. A médica disse que tirou um nódulo da mama e quando abriu a barriga da Luna, viu o improvável, tinha um tumor grande. Todos os órgãos estavam literalmente grudados nele. Falou que a cirurgia demorou porque
ela estava tentando desgrudar os órgãos com cuidado. E é que ela não conseguiu tirar todo o tumor, ficou uma parte na pelvis. Ela ficou com medo de cortar alguma coisa e a Luna perder a vagina. Dentro de um mês ela ia passar por outra cirurgia. Pedi para vê-la e a médica não deixou. Disse que a Luna poderia se agitar ouvindo minha voz e que isso não seria bom. Pedi fotos, pois eu já estava em paranoia que Luna estava morta. Dani passei o mês inteiro de abril levando Luna 2 vezes por dia na clínica para ela tomar medicação. Ela seguia sem fazer cocô. Passei um mês orando, todo minuto pela cura de Luna. Eu chorava todo dia com medo do intestino dela explodir de tanto cocô e ela sentir dor. Eu dava laxante, colocava supositório, dava óleo mineral. Fizemos de tudo. A bichinha chorava de dor. Eu nem dormia. Bom, resultado que Luna estava com câncer de mama e o tumor maior é benigno, mas tinha como tratar o câncer. Um mês passou e chegou o dia da nova cirurgia e dessa vez um ortopedista também participou. E foi necessário cortar o osso da pelvis para poder conseguir tirar o tumor. A cirurgia durou horas e eu numa aflição gigantesca. Quando acabou, a médica contou que Luna estava muito inflamada. Os órgãos haviam grudado todos de novo. E Luna sobreviveu alguns dias, mas acabou falecendo. E ali foi uma das piores dores da minha vida. Eu fiquei com muita raiva de Deus, afinal eu pedi tanto para minha bichinha sobreviver. Fizemos de tudo. Ela faleceu com 7 anos. E acreditem, eu estou de luto até hoje. Meu estado de saúde piorou muito, pensei que eu ia morrer. Se não fosse Romeu, acho que eu não suportaria. Gente, depressão é uma espécie de maldição, ela disse. Junho, fizemos um churrasco na nossa casa, chamamos a família. Eu estava arrasada ainda. Eu já não tinha mais reserva financeira, eu precisava trabalhar urgente. Foi aí que meu cunhado falou com o Romeu que eu poderia trabalhar com ele numa empresa de seguros de vida. Meu cunhado sempre disse que era muito fácil, que ganhava muito dinheiro. Caí nesse conto e entrei na empresa, investi o último dinheiro que eu tinha e paguei um curso que eu precisava para ser corretora e abrir uma empresa. A mudança profissional é gigantesca, mudei do marketing para o setor financeiro. Mas na verdade é o que eu queria sair do luto. E fazer alguma coisa, né? Foi muito difícil. É muito difícil vender seguro de vida num país que não tem essa cultura. No início de 2024 surgiu a oportunidade de eu trabalhar como uma deputada para fazer eventos focados em mulheres. E eu tomei a pior decisão, insistir no seguro de vida. Até que meus contatos acabaram, eu estava infeliz, mas eu tinha medo de decepcionar meu cunhado e Romeu. Até que de uma maneira natural tudo foi acabando. Minhas comissões estão acabando, me tiraram da agência, desempregada. Romeu desde sempre provedor da casa. Ele diz que quer que eu seja feliz e que ele sabe que eu preciso trabalhar para preencher minha cabeça e ter minha independência. Ele me apoia. Eu sempre trabalhei, meu maior orgulho ser bem-sucedida no trabalho. Coisa que não está acontecendo e isso me deixa muito frustrada. Estou me candidatando em várias vagas, fazendo cursos. Como eu disse antes, minha bipolaridade veio e a depressão também. Então veio também compulsão de compras, o que fez eu ter brigas hilárias, enormes com o Romeu, pois eu faço compras desnecessárias. Compulsão alimentar, engordei 14 quilos. Lembra que eu falei que eu era alta e magra? Então, esses 14 quilos, né, acabaram com minha autoestima. Essas coisas me afligem. Em maio desse ano, comecei firme na academia, Romeu me apoia muito, levanta minha moral, diz que eu tô gostosa. Tive avanços, mas continuo com dificuldade na alimentação. Já busquei nutricionista, agora só falta seguir a dieta. Voltei a pensar muito na maternidade. Algumas pessoas falam pra gente pensar em adoção ou inseminação, né? Romeu não quer adotar, ele quer que o bebê venha natural. Sendo assim, continuo nas tentativas. Bom, atualização do meu sogro. Ele não quis mais se internar e minha sogra finalmente terminou com ele. Hoje ela tem uma medida protetiva e meu sogro respeita para não ser preso. Mas esse ano ele já foi preso 2 vezes por dirigir embriagado. Inclusive está usando tornozeleira eletrônica. Chegou um tempo que ele morou dentro do carro, se envolveu com prostitutas e hoje o pai dele, com 80 e poucos anos, avô de Romeu, conseguiu um lugar para o meu sogro morar. Tomou o carro dele e hoje ele só anda de bicicleta. Acredito que tirar o carro dele foi a decisão mais acertada de todos, pois o carro dele colocaria outras pessoas em risco.
Agora, no dia dos pais, o avô de Romeu pediu para Romeu e os irmãos irem ver o pai. Minha cunhada queria ir, então para ela não ir sozinha foram todos. Romeu relatou que o pai está irreconhecível. Magro, velho, totalmente lesado, não fala nada com nada. As drogas acabaram com a vida dele. Eu fico muito triste por Romeu. Toda vez que ele encontra com o pai, ele volta triste. Diz que o pai era um cara legal, que todo mundo gostava, que era um cara inteligente, dava bons conselhos. Mas esse homem não existe mais. Ele sente que o pai está morto, mesmo em vida. Eu fico pensando quando meu sogro estiver com 70 e poucos anos, o que vai ser da vida dele? Quem vai se responsabilizar por esse homem? Chega a me dar arrepio só de pensar que pode sobrar para o Romeu. E para mim, né? Eu tenho pavor desse homem. Bom, depois de todo esse rolê, quero dizer que se não fosse o apoio de Romeu, seria muito difícil. Me casei com um homem honesto, digno e leal. Ele me apoia, me incentiva, me faz sentir muito amada e segura desse amor. É um amor que me respeita e tem sido muito paciente, sabe? Temos uma vida boa, fazemos coisas juntos, assistimos futebol, temos time de coração, viajamos, temos nossas séries, cada um tem seu hobby. Temos momentos como casal, mas também respeitamos a individualidade de cada um. Aconteceu o que eu achava que não ia mais acontecer. Deus foi lá e me colocou Romeu no meu caminho e me honrou com o meu casamento. Apesar de todos os desafios que tivemos da pandemia pra cá, nunca tive dúvida do nosso amor. Nosso casamento nunca foi abalado, somos felizes companheiros. É isso, Dani. Demorei 2 dias para escrever toda a história. Fico feliz de compartilhar com vocês. Vou falar que nunca me arrependi de nada. Acredito piamente que todos os caminhos que aconteceram tinham que acontecer exatamente como deveriam acontecer. Continuo na terapia e no meu tratamento psiquiátrico. Fiz as pazes com Deus. Ele é o centro da minha vida. E no tempo certo, meu bebê vai vir. Um beijo. Um beijo pra você, Alice. Muito obrigada aí por dividir a sua história com a gente. Bom, eu já fui comentando, né, ao longo da história. Mas eu quero comentar a questão do sogro dela. Realmente a gente fala muito aqui no canal essa questão das drogas na vida da família, né, gente? Porque não é acabar com a vida da pessoa, né? A pessoa muitas vezes ela nem tá ali entendendo que a droga tá acabando com a vida dela. Porque ela sente aquele momento de prazer, tem aqueles momentos ali, né, que o cara tá lá no ápice da droga, então pra ele tá tudo certo. Então como eu já tive uma experiência dessa dentro da minha casa, eu acredito que sim, que a pessoa que usa droga sofre, mas a família, eu acho que sofre muito mais, porque você sofre consciente. Você tá ali vendo a pessoa se deteriorar, você tá ali vendo a pessoa acabar com a vida dela, você não reconhece mais aquela pessoa, como ela falou, Dani, Romeu falou que meu sogro era um cara legal, dava conselhos, e imagina para um filho olhar e cadê esse homem? Não tá mais ali. E você vê o seu pai, ou o seu filho, ou quem quer que seja, se matando todos os dias, né? Então, isso é muito triste. Alice, a questão da empresa que você abriu, também acho que foi uma facada ali, né? Infelizmente, as pessoas ali não tiveram o mínimo de consciência com você. A gente sabe que depressão é um problema sério. Eu acho que poderiam ter, sei lá, te ajudado de alguma forma. Olha, Alice, se afasta, faz um tratamento, mas você tá aqui, né? Você recebendo, nem que fosse, sei lá, uma porcentagem. Porque, querendo ou não, você ali ajudou também a montar aquela empresa. Mas, amiga, infelizmente, né? Nem todo mundo pensa como a gente. Então, sei lá, é vivendo e aprendendo. Eu também já me decepcionei muito com pessoas que eu ajudei na minha vida. Também já me decepcionei, né, com decisões que tomaram ali por mim. Mas eu só posso te dizer que todas elas me fizeram ficar ainda mais fortes. E eu crescer ainda mais, tá? Continue seu tratamento. Eu sei que não é fácil, às vezes, a gente se sentir, né? Igual você deve estar se sentindo, uma mulher que sempre trabalhou fora e não está conseguindo um trabalho, uma colocação no mercado de trabalho. Eu vou te falar o seguinte, cuida da sua... Se você tem essa chance, né? Pelo que eu vi, o Romeu tem um bom emprego, né? Ele é o provedor hoje em dia da casa. Se você tem essa chance, cuide de você em primeiro lugar.
Porque quando a gente está bem, as coisas fluem. Eu não sei como está a questão da sua depressão hoje, mas assim, se ela está controlada, claro, você tem que continuar procurando um trabalho. Você já abriu uma empresa, nada te impede de abrir uma outra empresa para você. Mas eu sei que para isso você tem que estar bem, porque quando a gente é dona do nosso negócio, a gente tem que se dedicar muito. É uma big responsabilidade, né? As coisas dependem de você, então você tem que fazer, você se dedica muito mais, né? Tem gente que fala, eu queria ser meu próprio chefe. Ótimo, mas você tem noção o quanto você tem que se dedicar para você ser o seu próprio chefe, para você, né, para o dinheiro realmente entrar, eu falo que às vezes você sendo seu próprio chefe é difícil até você tirar férias. Muita gente pergunta pro meu marido aqui, por que você não compra um caminhão nos Estados Unidos? Aí o Marcos fala, porque eu gosto de viajar, eu gosto de tirar minhas férias. Como que eu vou ter o meu caminhão, pro caminhão quebrar, né, as peças caríssimas, aí você quer tirar umas férias, o caminhão fica parado, ou você tem que arrumar uma pessoa de responsabilidade para pegar o trabalho, dirigir seu caminhão, é o nome da sua empresa que tá ali. Então, assim, por exemplo, no caso do Marcos, ele prefere, né, igual, ele fala que ele é um caminhoneiro, né, construtor, porque o Marcos constrói também casas no Brasil. Então, assim, ele tem uma parte dele que ele gosta de fazer esse business aí de construir casas, as coisas que ele gosta de fazer. Mas, para caminhão, ele fala que ele nunca teria, porque não é o foco dele ter um caminhão aqui nos Estados Unidos. Porque muita gente pergunta, por que você não se torna seu próprio patrão? Eu, por exemplo, eu tenho meu canal no YouTube, né? Tenho hoje vocês aqui que fazem parte da minha comunidade. Claro que eu ganho dinheiro com o YouTube, né? Eu faço publi para algumas empresas, trabalho com algumas empresas. Mas tem muita gente que pergunta, por que você não deixa a Amazon? Porque, querendo ou não, ali é uma segurança que eu tenho, sabe? Então, assim, eu entendo, porque se eu quiser me dedicar 100% ao YouTube, aos meus business, né? Eu sei que eu vou ter que me doar muito mais mesmo, porque, querendo ou não, eu tenho um trabalho fixo, eu tenho um trabalho ali que me mantém, eu tenho benefícios nesse trabalho que são muito bons para mim, né? Então, eu entendo que a Alice também, talvez, hoje, para ela abrir uma empresa, é isso que eu tô querendo dizer, talvez ela tenha que se doar muito mais, né? Então, Alice, continue procurando trabalho, mas se cuide da sua cabeça, porque quando a nossa cabeça tá boa, tudo melhora, sabe? Às vezes é muito difícil a gente eu sei porque eu passei por problemas psicológicos também, tá, gente? Eu não tive depressão, mas eu tive ansiedade, tive síndrome do pânico. Então, eu também engordei muito. Na época, eu engordei mais de 20 quilos. Então, foram problemas, assim, que baixaram minha autoestima, que me deixaram, assim, numa situação vulnerável. Eu também não conseguia me sentir feliz. Nossa, gente, eu tinha ansiedade. Então, eu passava 24 horas com ansiedade, com pânico, coração acelerado. Então, assim, foi um momento muito difícil da minha vida, que eu só consegui realmente retornar à minha vida mesmo quando eu comecei a me tratar com a terapia, com o psiquiatra. Então, assim, eu não sei se você já toma remédio, se você faz tratamento com o psiquiatra, mas seria bom, sabe? Porque ajuda muito, né? A questão do peso, cara, foi a última coisa que eu me preocupei, juro pra vocês. Porque, olha que vocês me acompanham, vocês sabem que eu gosto de manter meu corpo bem. Mas na época eu pensava assim, cara, na hora que a minha cabeça estiver bom, aí eu vou cuidar de tudo. Não tinha como cuidar de tudo ao mesmo tempo, sabe? Então, por exemplo, eu sei que ser mãe é o seu sonho, tá? Eu não sei se você falou sua idade aqui. Eu não tô achando a sua idade aqui na história. Mas você deve ser uma menina nova, né? Pelo que você conta aqui. Então, eu te digo o seguinte, Alice. Hoje, ser mãe pra você seria mais... a dedicação de ser mãe, de querer ser mãe, acho que seria mais um peso que você coloca em você, tá? Então, assim, claro que eu sei que você quer ser mãe. Hoje tem
tem um negócio aqui no meu óculos que tá me incomodando. Eu sei que você quer ser mãe. Gente, quem acompanha aí a Flávia Kalina no YouTube, era o meu youtuber aqui da minha época lá, de 10 anos atrás. A Flávia, o sonho dela era ser mãe. E ela também teve depressão, ela também teve problema com peso, com várias coisas que eu acompanho a Flávia. Eu vou botar lá de 10 anos atrás, tá, gente? E hoje ela tem 4 filhos, ela fez inseminação, tem uma família linda e, né, mora aqui nos Estados Unidos também, mostra a vida na internet. Então, assim, hoje tem muitos tratamentos para você ser mãe. Só que eu acho que você tem que cuidar de uma coisa de cada vez. Não adianta você estar em depressão, você está desempregado, você está lutando contra a balança, aí você quer ser mãe, aí você coloca muita carga em cima de você. Eu acho que você tem que diminuir a carga que você coloca em cima de você. Vá aos poucos, sabe? Olha, agora eu vou me tratar ali, ó, da depressão, da minha bipolaridade. Ok, eu tomo remédio, tá controlado? Tá controlado. Agora eu vou fazer o quê? Ah, sei lá, vou pensar, o que eu quero fazer da minha vida? Pô, trabalhei sempre com marketing, né? Então, é esse mercado que eu entendo? É nesse mercado que eu vou entrar, sabe? Não adianta você, como é que se diz? Sei lá, como que eu vou te falar? Vamos lá, você ser advogado e querer arrumar um trabalho de enfermeiro, se às vezes você não pode ver sangue, você tá entendendo? Tipo assim, você é do ramo de marketing, você é do ramo comercial, que seja. Então, assim, se você viu ali que o seguro não faz bem pra você, não tá dando pra você, talvez não seja legal também ficar insistindo nessa, sabe? Porque eu acho assim, gente, pra gente crescer no nosso próprio negócio, não tô falando às vezes você trabalhar pra alguém, às vezes a gente trabalha até com coisas que a gente não gosta, porque a gente precisa do nosso salário, não vamos ser hipócritas. Mas para você se dedicar a algo, você tem que amar aquilo. Por exemplo, muita gente fala, nossa, a Dani é muito esforçada, ela faz 4 vídeos por semana aqui no YouTube, ela, né, faz histórias grandes, faz isso, faz aquilo. Mas eu amo fazer isso aqui. Então isso aqui para mim não é um trabalho. Isso aqui para mim é uma paixão. Eu gosto de estar aqui, eu gosto de falar para vocês, eu gosto de ler a história de vocês, eu gosto de saber da vida de vocês, eu gosto de vir aqui, sei lá, com uma palavra, sabe, melhorar o dia de vocês. Eu gosto que vocês se vejam nas histórias de outras pessoas e pensem, nossa, não sou só eu que passo por isso. Olha, aquela pessoa passou por isso e ela conseguiu dar a volta por cima. Então, assim, isso para mim não é esforço nenhum. Vim aqui, claro que às vezes não tem tempo, às vezes estou trabalhando, né? Às vezes eu tô super cansada, às vezes eu tô doente, mas não é esforço nenhum estar aqui com vocês, tá? Aí, porque eu amo fazer isso. Então, Alice, quando a gente faz o que a gente ama, a gente não sente esforço e a gente luta. A gente luta para chegar no sucesso, por quê? Porque você faz algo que você gosta. Então comece a se dedicar, a gastar sua energia naquele ramo que você gosta. Ok, você investiu aí seu dinheiro no ramo de... Mas não deu. Eu também já investi dinheiro em coisas que não deram, entendeu? E a gente tem uma hora que tem que pensar e falar, não, peraí, isso aqui não é pra mim. Eu vou partir pra outra. Agora, se é sua paixão, não interessa quanto tempo vai demorar pra você chegar no sucesso. Porque você vai estar sempre ali se dedicando. Você vai estar sempre ali querendo dar o melhor de você. Porque você ama aquilo. Você gosta do que... Você vê atletas, gente, que treinam a vida inteira. Às vezes para ganhar uma medalha numa Olimpíada. A vida daquela pessoa é treinar desde 3 anos de idade para, sei lá, ganhar uma medalha de natação, né, ou ganhar uma medalha na ginástica olímpica. Vocês acham que essas meninas da ginástica, elas vão ter que se dedicar horas e horas e horas por dia, desde criança, para chegar aonde elas chegaram, né? Qualquer um surfista, igual o Medina, o Pedro Scooby, quantas horas por dia eles têm que surfar, mas você tem que amar. Porque se você não amar aquilo, como é que você vai ficar
2, 3 horas, 4 horas do seu dia, quiçá 10 horas, sei lá, fazendo algo se você não gosta. Você não vai conseguir levar isso por muito tempo. Imagina se eu não gostasse de fazer vídeo. Vocês acham que vocês iam ter vídeo meu 4 vezes por semana aqui no canal? Mais 2 vídeos lá no Mundo da Dani? Mais videozinho no Instagram? Não, porque eu já ia estar de saco cheio disso. Entendeu? Então, façam as coisas que vocês amem. Procure dentro de vocês. Mas sem colocar também muita pressão na sua vida, Alice. Eu acho que você está colocando muita pressão em cima de você, né? Quero ser mãe, quero emagrecer, quero me curar da depressão, quero isso, quero aquilo, quero, né? Então, assim, uma coisa de cada vez. E não tenha vergonha das vezes parar, chorar e não conseguir, não deu certo. Meu Deus, quantas coisas na minha vida não deram certo. Meu sobrenome tinha que ser Fênix, minha filha, porque eu renasci das cinzas, assim, muitas vezes. Então, é isso que eu tenho para falar para você e para quem está passando aí pela mesma situação da nossa Alice de hoje. Beijo no coração e até o próximo. Tchau!